Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. Recebi uma sugestão de vídeo muito interessante da Ana Carolina Guadalupe. Ela me mandou o seguinte, abre aspas, olá, gostaria de sugerir um assunto curioso para quem sabe ser abordado em um vídeo futuro. Não sei muito bem como explicar, mas vamos lá. O Vives pertence à Big Planet Made, empresa que possui outros 5 artistas, sendo um deles um rapper que foi contratado graças ao sucesso do Show Me The Money de 2021. A questão que eu acho curiosa é o fato de muitos artistas migrarem para outras empresas, por X motivos, mas empresas menores e bem menos influentes das que estavam antes. Exemplo, Vives é um grupo formado por 3 integrantes do G-Friend e agora estão na Big Planet Made. Por que ir para essa empresa e não para uma maior? G-Friend é um grupo veterano, conhecido na indústria e acredito que não faltaram propostas. Ou na verdade faltaram. O que aconteceu aí? Outro exemplo, Bambam do GOT7 migrou da JYP para a Abyss Company, empresa que também tem a Sunmi, que anteriormente pertencia à JYP. Por que muitos artistas saem de empresas grandes e vão para minúsculas quando recebem propostas maiores? Como são artistas influentes, com certeza as empresas estão abertas a ouvir exigências. Fecha aspas. Um beijo pra você, Ana, e assim, existem vários motivos para que idols influentes, depois do desbande de seu grupo, entrem em empresas menores. Eu vou falar sobre alguns aqui e vamos começar pelo primeiro, que é poucas ofertas de empresas grandes. A maioria de nós deve pensar que idols influentes são muito requisitados por empresas grandes, mas a verdade é que depois do desbande, o caminho para esses idols é incerto, o que pode ser um pouco surpreendente considerando que eles são pessoas famosas, mas a verdade é que para empresas grandes, desbande é sinônimo de fracasso. Para essas empresas, é muito mais vantajoso criar um novo grupo do que redebutar um grupo popular. É melhor investir em um novo projeto do que insistir em algo que não deu certo. Esse é o pensamento de muitas empresas grandes, e é por isso que é muito difícil um idol da Big Three ou de outras empresas grandes como Cube e Starship Entertainment retornarem à cena do K-pop. Muitos fãs falam que a P-Nation, que é a empresa do Psy, é uma alternativa para grupos que dão desband, inclusive toda vez que um grupo dá desband, as pessoas costumam comentar que talvez a P-Nation recrute eles, porém até mesmo a P-Nation, que é considerada uma das melhores empresas, não tem esse comportamento. Os únicos casos que o Psy recrutou idols foi no caso da Hyuna, que tinha acabado de ser expulsa da Cube, e ele fez isso apenas pela amizade que os dois mantêm ao longo de anos. O próprio Dan provavelmente não teria sido recrutado se ele não fosse namorado da Hyuna. Empresas grandes não costumam fazer propostas para idols que deram desband. Só que aí também entramos em um segundo ponto, que é idols na blacklist. Existem idols que são muito famosos, mas não recebem propostas por conta da blacklist. Um exemplo que eu posso citar é a Jéssica do Girls' Generation. Ela fez parte do grupo feminino da nação, era uma das mais populares e é claro que após a saída dela haveriam muitas propostas. Porém, a Jéssica foi colocada na blacklist da SM Entertainment, ou seja, praticamente ela foi impedida de promover nos programas sul-coreanos. E nenhuma empresa teria cacique de bater de frente com a SM. E se nem as empresas grandes têm esse poder, que dirá empresas pequenas. O que indica que idols que entram em conflitos com sua empresa anterior e que são colocados em blacklist não conseguem voltar à indústria de K-pop, que é exatamente o que acontece com a Jéssica. Tanto é que agora foi anunciado nas últimas semanas que ela vai fazer parte de um programa para tentar redebutar na China. Eu vi muitas pessoas comentando sobre essa notícia da Jéssica participando de um programa como competidora, que era como se ela estivesse se rebaixando, afinal ela é uma ex-Girls' Generation, porém ela não tem muitas opções. Na Coreia, ela não pode promover. Então, o que resta para ela, infelizmente, é investir na China. Continuando, vamos para o terceiro tópico que é muito importante, que é idade dos idols.
A idade, como eu já disse para vocês, influencia em um grupo redebutar ou não. Um grupo com integrantes que já estão ali na casa dos 30, é muito provável que não vá redebutar. Como eu disse anteriormente, para uma empresa é muito mais vantajoso criar um grupo novo do que redebutar um grupo antigo. Isso também se aplica a grupos que estão há muitos anos no mercado. Então chegamos no tópico 4, que é empresas menores apostam mais. Mesmo que empresas grandes não queiram debutar idols veteranos, para empresas menores, pouco conhecidas ou novas, é muito melhor debutar um grupo que já tem certa popularidade, pois como a empresa é nova e menor, ela não tem muitos recursos para investir nesse grupo. Um grupo novo tecnicamente precisa de mais divulgação do que um grupo que já é famoso. E mesmo que esse grupo específico tenha dado desbande devido a não ter bons resultados, para empresas menores ou novas, por menor que seja o lucro desses grupos, em comparação aos índices de uma empresa grande, é considerado bom, uma vez que qualquer lucro para uma empresa menor ou nova é considerado bom. Além de que para os idols há uma vantagem, já que essas empresas costumam ser mais abertas em relação ao contrato. No caso do Vives, por exemplo, é provável que elas tenham muito mais liberdade do que elas tinham na Source Music, além delas serem o carro-chefe da empresa, ou seja, todo o investimento é focado nelas, e existe uma discussão aberta sobre quais atividades esse grupo irá ou não fazer, diferente de empresas maiores, onde os grupos não têm muita liberdade de opinar nos lançamentos e projetos que eles/elas irão participar. E por último, o tópico mais importante, que é o fator salário. A nossa visão é que idols em empresas grandes ganham mais, porém nem sempre. Empresas grandes têm mais exigências no contrato e a porcentagem de lucro costuma ser maior para a empresa, diferente de empresas pequenas, onde antes de assinar o contrato, os idols podem chegar a um acordo que seja favorável para eles. O que acontece em empresas grandes é elas usarem a sua imagem e consequentemente fazerem muito dinheiro. É claro que os idols que são populares ganham muito dinheiro, mas não chega nem a 1/4 do que as empresas lucram vendendo a imagem deles. Se um idol/grupo é rico, a empresa é bilionária. Sendo assim, fica claro que os idols terão mais oportunidades e serão mais bem pagos se entrarem em uma empresa menor. E é por isso que muitos optam por entrar em empresas pequenas. E por enquanto é isso, pessoal. Deixem as suas opiniões sobre o assunto nos comentários, porque na opinião de vocês, idols influentes entram em empresas menores depois do desbande. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Kisses e let it go!